Irmãos e irmãs, mais uma vez, então, boa noite. Boa noite. Então, meu nome é Tiago, eu sou psicólogo e já estou há alguns anos aqui nessa nossa sociedade espírita, em busca da verdade. Antes de entrar especificamente no tema da noite, eu também já deixo o convite para quem tiver interesse em estudar temas do Espiritismo. Eu tenho um canal no YouTube chamado Espiritismo em Renovação. Lá nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, nós temos também estudo do Livro Pão Nosso, enfim, a gente tem palestras, tem vários materiais doutrinários. Então, quem quiser, é totalmente gratuito, basta assistir ao canal. A palestra de hoje à noite é baseada em dois livros. A gente vai falar sobre o livro Estude Vivo, do Chico Xavier e do Valdo Vieira. E também a gente tem um outro livro, O Pensamento em Vida, também do Chico Xavier. Então, sem mais delongas, eu quero, vocês vão ver nos slides, que tem ali sempre o referencial e em cima de qual livro que é a fonte. Então, o Estude Vivo, ele já começa com um convite, E forçoso será observar que o conhecimento é um tipo de aquisição que exige de nós caridade para conosco. Porque se é possível sanar as deficiências do corpo pelas doações da beneficência, como sejam o alimento ao faminto e o remédio ao doente, a luz do Espírito não se transmite nem por imposição, nem por osmose. Quem aspira a entesourar os valores da própria emancipação íntima à frente do universo e da vida, deve e precisa estudar. Então, eu achei muito importante esse convite para todos nós, porque da mesma maneira que a gente se preocupa com a saúde do corpo, com a alimentação, enfim, em nos agasalharmos, há uma necessidade, e é uma caridade para conosco. Então, é muito relevante isso, da gente dar assim o peso que o estudo realmente tem. E aí isso fortalece, inclusive, o papel da sociedade espírita, que é a gente entender um pouco mais das leis morais, entender das leis de causa e efeito e assim por diante. Então, continuando, pelas forças do Espírito, estamos enredados aos pensamentos do pretérito, a afeição do corpo físico que permanece saturado de agentes da hereditariedade. O que isso quer dizer? Que às vezes os autores eles usam frases bonitas, complexas, mas o que isso significa? Que a gente está, entre aspas, como diz ali, enredado, a gente está amarrado àquilo que nós somos ontem. O que isso significa? Se, por exemplo, a gente pensar numa criança que está no segundo ano do ensino fundamental, a gente não vai imaginar que no ano seguinte ele vai para o terceiro ano, ele não vai para fazer uma faculdade, via de regra. O que isso significa? Que a evolução não dá saltos. Então, todos nós, a gente tem um contínuo. Todos nós, a gente não tem como fazer um salto gigante, isso não é viável. E como é que nós fazemos essa melhoria? Justamente através do estudo. Estamos em um patamar vibracional contíguo ao de nossa última encarnação. Então, se nós queremos nos conhecer, porque o espírita, a gente tem muito aquela questão, será que na vida passada eu fui um príncipe? As mulheres, será que eu fui uma rainha? Será que eu fui alguém importante? Alguém não sei o quê? Mas isso não é importante, pessoal. E sabe por quê? Porque independentemente da condição financeira, ou do poder que nós eventualmente tivemos, se lembra do que nós estávamos comentando, a gente não ultrapassa, a gente não, na encarnação passada a gente não está melhor do que hoje, a gente estava um pouquinho abaixo, ou no máximo estacionado. Então, da mesma maneira que se tu falar com uma criança que está no 8º ano, no ano passado estava no 7º ano. Então não faz sentido a gente se fixar tanto no nosso passado espiritual, porque a tendência é a gente melhorar. E aí a gente pensando nessa ótica,
como é que a gente pode conhecer a si mesmo? Como é que a gente pode saber qual é a nossa atmosfera psíquica, que é o tema da noite? Porque a gente quer entender, né, quem nós somos, né? Como a gente vive, o que nós emanamos, né? Porque todo mundo já deve ter passado, por exemplo, né, irmãos e irmãs, vocês já deixaram alguma coisa estragada na geladeira ou no próprio lixo? Por dias e dias, né? A gente não fica aquele cheiro horrível depois de um tempo, né? Então, o que isso significa? Que nós também, da mesma maneira, nós todos, né, da mesma maneira que aquele alimento estragado, ele irradia, no caso, um cheiro, nós também, espiritualmente, nós irradiamos coisas, né? Nós irradiamos quem nós somos. E como é que nós vamos descobrir qual é a nossa atmosfera, né? O ambiente, aquilo que a gente gera em nós mesmos e nos outros, né? Aí a gente pode avaliar da seguinte maneira, com rigorosa sinceridade. Inclusive até eu destaquei o termo rigorosa. Ou seja, a gente tem que olhar para si com um olhar cru mesmo, um olhar, sim, verdadeiro, sincero, um olhar rigoroso, né? Ou seja, eu vou de fato olhar com atenção. Como é que a gente sabe como nós estamos, né? Como é que é a nossa evolução, a nossa atmosfera? Tu vai estudar as tuas tendências inatas, boas ou más. Então, daqui a pouco, né, vamos fazer de conta que a pessoa é extremamente, né, pão dura. A pessoa não dá um centavo para ninguém, né? A pessoa sovina. Será que a gente pode imaginar que na encarnação passada a gente era uma pessoa que ajudava a todos? Será que isso faz sentido? Se nessa encarnação a gente não consegue ajudar ninguém, de fato, a gente não ajuda ninguém. Então, não faz sentido a gente imaginar que em outras encarnações a gente ajudava. Ou se eventualmente ajudava, não era com o intuito de efetivamente ajudar. Era com o intuito, daqui a pouco, muitas vezes, de se destacar socialmente. Não era uma coisa da pureza do coração, de forma íntegra. Então, quando a gente olha as nossas tendências, seja elas boas ou más, a gente começa a entender como nós estamos. E uma coisa importante, né, pessoal? Porque todos nós temos defeitos. Só acho que é um ponto pacífico, né? Senão a gente não estaria num planeta de provas e expiações. Então, se todos temos defeitos, a gente também não deve se entristecer demasiadamente por termos esses defeitos. Porque é do processo de aprendizagem. Porque a gente não vai, por exemplo, pegar um nenenzinho que está aprendendo a engatinhar. Faz sentido ele se entristecer ou ficar chateado porque ele não consegue correr? Não faz sentido. Ele vai demorar um tempo até que ele consiga engatinhar, dar os primeiros passos vacilantes, até chegar no estágio, né, quando adulto, que daí a pessoa efetivamente já pode, inclusive, correr. Então, que a gente olhe a nós mesmos também com um olhar caridoso, né, para que a gente consiga identificar, como diz o autor espiritual, que a gente rigorosamente entenda quem nós somos. Porque como é que nós vamos corrigir alguma coisa se a gente não sabe o que corrigir? Se nós temos um carro, você não leva um carro no mecânico e diga, arruma um carro. Tá, mas o que tem que arrumar? É o ar-condicionado? É um problema no motor? É um problema... Onde é o problema? Né? Então, o primeiro passo para a gente se compreender é identificar onde a gente pode melhorar. A gente também pode conhecer a si mesmo através de nossos medos, né? Porque muitas vezes a gente tem receio de que façam conosco talvez aquilo que nós já fizemos em outras encarnações. Então a gente pode pensar em várias hipóteses, né? E também a questão dos nossos desejos. Então, digamos que numa outra encarnação eu fui um político extremamente corrupto e em decorrência dessa corrupção eu tinha muito poder e muito dinheiro. E daqui a pouco a pessoa continua anelando, continua desejando que ela quer o poder, ela quer o dinheiro. Só que Deus, né, na sua sabedoria infinita, ele daqui a pouco vê, não, esse irmão, se a gente dá para ele novamente a possibilidade de ele estar, por exemplo, no mundo da política, talvez ele se complique novamente e se endivide ainda mais. Então, por isso que quando a gente encarna, em cada encarnação é uma história. Então,
Daqui a pouco, num determinado momento, a gente pode trabalhar na indústria, num outro momento a gente pode ser médico, num outro momento a gente pode ser músico, num outro momento a gente pode ser alguém na construção civil, e assim ao infinito. A gente não vai sempre caminhar nas mesmas experiências, até porque o intuito é que nós cresçamos. Então, o que adiantaria a gente sempre ser advogado? A gente faria sempre as coisas que os advogados fazem. Então, por isso que a gente vai, em cada encarnação, ter um tipo de experiência diferente. E uma coisa interessante, né, sobre a questão da atmosfera psíquica, né, diz o autor espiritual. Sempre que você experimenta um estado de espírito tendente ao derrotismo, perdurado há várias horas, sem causa orgânica ou moral de destaque, havente a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. Todo mundo conhece, né? Eu tenho um amigo, né? Que daqui a pouco um dia fez um convite. E esse convite pode ser para algo bom, né? Fulana, vamos no centro espírita? É um convite. E esse convite necessariamente traz uma série de implicações. Mas também existem outros tipos de convite. Convite que também vão trazer outros tipos de consequências. Alguém, por exemplo, pode receber o convite para assaltar um banco. E todos os dias, no mundo inteiro, bancos são assaltados. E assim por diante. Só que a gente está falando aqui de coisas materiais, de experiências que nós temos enquanto encarnados. Mas também existem convites do plano espiritual. Né? Que tipo de convite? Bom, fulano, liga ali com o Rafael. Eu acho que o Rafael está querendo te sabotar. O fulano está querendo não sei o quê. Ou seja, ele começa a criar um clima de angústia, de aversão, de animosidade. Então são convites. E o autor espiritual está dizendo isso, olha só. Se tu está de um estado de espírito tendente ao derrotismo, né? E que dura muitas horas, né? E tu não está doente, né? Tu não tem uma causa orgânica. Ou um problema moral de destaque, por exemplo, não desencarnou alguém, não tem um problema daqui a pouco sério no trabalho, alguma coisa mais saliente, que a gente também consiga avaliar qual é a atmosfera psíquica que nós estamos, porque a gente pode também estar num processo de obsessão, né, de influenciação sutil. Aí prossegue o autor espiritual. O que realmente nos move, né? É o desejo genuíno pelo bem? Então, que eu estava citando no outro exemplo, né? Daqui a pouco, se é para toda a comunidade me observar, eu sou capaz de daqui a pouco doar um terreno de esquina que vale R$1 milhão. Por quê? Porque todo mundo vai olhar para o Thiago e vai dizer, o Thiago é um cara do bem, olha só, doou um terreno para a Sociedade Espírita em Busca da Verdade, no centro de Novo Hamburgo, que vale R$1 milhão. Mas porque eu estou sendo visto. Daqui a pouco, se for para dar, sem ninguém ficar sabendo, talvez eu não dê R$10. Por que eu não vou dar? Porque aí o meu ego não está sendo exaltado. Né? Então, o que realmente nos move? Né? Isso eu estou dando só um exemplo. Isso a gente pode pensar em várias situações. Muitas vezes uma mãe, quando corrige um filho de forma dura, áspera, às vezes até proferindo palavrões, né? Palavras de baixo calão, a gente olha aquela cena e fica, meu Deus, né? Vai ter um problema sério com aquela criança. Só que se tu fosse, né? Se nós tivéssemos a visão espiritual de olhar o que realmente está movendo aquela mãe, a gente poderia ver que naquela raiva, naquele momento até de descontrole, o que move essa mãe é o desejo genuíno de que o filho não caia num caminho ruim. Né? Ao passo que daqui a pouco uma outra mãe, um outro pai, que usa palavras macias, corretas, mas o que realmente move ele? Às vezes é uma indiferença. Ele de fato não está preocupado se o filho vai para um caminho bom, para um caminho ruim. Então, esse é um exercício que cabe a cada um de nós fazer. Porque isso é muito mais amplo do que aquilo que aparece aos olhos da sociedade, né? Aos olhos dos outros. É algo que só tu consegue avaliar. Não existe pessoa que possa avaliar o que nos move. Né? Então, por isso que Emmanuel, né, e André Luiz,
eles falam sobre esse aspecto, o que realmente nos move, né? Então a gente também, né, eu estava comentando com o Chico, falando sobre isso, né? A gente vai falar, por exemplo, sobre o caso de Saulo, né, e a perseguição aos primeiros cristãos. Esse trecho aqui em especial eu escutei numa palestra do Haroldo, e aí tentava se entender por que Saulo, né, por que Saulo fazia aquilo? Porque ele era um doutor da lei, né, tinha estudado, né, ele era de fato referência, né, na época dele, mas ele era extremamente violento com os cristãos, ao ponto de serem apedrejados até a morte. E aí, simbolicamente, né, todo mundo já conhece a história, até não quero entrar muito nisso, mas há um momento que Saulo está no deserto, ele acaba encontrando Jesus, né, e Jesus questiona ele diretamente, né, porque Jesus era muito, né, enfim, muito direto. Saulo, por que me persegues? Porque ele estava, justamente, ele perseguia aqueles que adoravam o Cristo, né, que entendiam que Jesus era o caminho. E quando Jesus falava, era algo muito, muito cru, sabe, muito direto, muito verdadeiro. Não tinha como tu negar a verdade a ele, ou negar a verdade a si mesmo. E o que Saulo percebeu nessa pergunta, né? Ele percebeu que, na verdade, ele tinha violência e perseguição dentro de si. Então, olha que interessante, né? Ele tinha um cargo no mundo, né? Ele era um homem erudito, letrado, ele conhecia a lei mosaica, e ele tinha, em decorrência dessa função, ele tinha a possibilidade de perseguir os cristãos, inclusive com a desculpa, né, de estar fazendo bem, de estar protegendo a sociedade. Mas, na verdade, olha só, por isso que a questão, o que realmente movia ele? Ele utilizava a prerrogativa do cargo dele para quê? Para exercer a violência que ele queria exercer. Então, mas ele achava que estava fazendo o correto. Então, ele tinha muita energia, tinha muita força, mas ao mesmo tempo também tinha muita violência no coração dele, né? E aí Jesus consegue fazer o que é o processo de conversão. Ou seja, ele estava com aquela energia forte, potente, no rumo da destruição, e Jesus, né, com seu amor, consegue direcionar para o outro lado. Por isso que ele foi, né, o vaso escolhido, ou seja, era aquele irmão que fez com que a palavra cristã se espalhasse pelo mundo. Então, por isso que é tão importante a gente entender o que realmente nos move, porque se a gente entender isso, a gente consegue fazer o que? Direcionamento na nossa vida. Porque às vezes o problema é só de direção, né? Que nem no caso do próprio Saulo, que depois a conversão dele foi tão forte que ele já não queria mais aquele nome antigo, ele queria ser chamado de Paulo, porque ele já era um outro indivíduo. E também me chama a atenção que já no fim da vida, né, uma das coisas que ele mais, assim, falando consigo mesmo, né, que ele se questionava, né, se chegaria o momento, né, que aqueles cristãos, né, enfim, que ele percebia que muitos, né, no início tinham medo dele, porque tu imagina tu encontrar uma pessoa que literalmente poderia te olhar e mandar te matar, e ele sentia todo esse peso, né, de ter cometido essa avaliação equivocada. Mas olha só que interessante, por ser um homem muito forte, né, muito decidido, nós talvez caíssemos e não conseguíssemos dar a volta por cima. E ele não, eu errei, não tem mais o que fazer, mas eu vou agora consertar. O que ele começou a fazer? Começou a agir. E nós que talvez demorássemos 10, 15, 20, 30 encarnações para se recuperar dos erros cometidos, na mesma encarnação ele recuperou tudo, e além de recuperar, ele avançou, né? Por isso que é importante a gente sempre corrigir a nossa rota. Então, onde está teu tesouro, aí está teu coração. Então, qual é que era o tesouro do Paulo? Ele prezava muito pela lei, mas ele também, no coração dele, existia violência. E aí, por isso a importância de entender o tesouro, o que é importante para ti. Porque
isso é automático, né? Se alguém te oferecer uma coisa que tu não gosta, por óbvio, tu não quer aquilo. Agora, se te derem algo que tu realmente tem o desejo, tu vai buscar aquilo. E aí, no tesouro do Paulo, né, a violência, a erudição estavam com ele. E ele acabou fazendo com que, infelizmente, naquele momento, ele tivesse o entendimento equivocado. E ao ter esse entendimento equivocado, enfim. Mas agora, né, depois da sua conversão, ele conseguiu direcionar os tesouros do seu coração. Então, qual é o ar psíquico que a gente respira? Qual é que é o nosso tesouro? Essa é uma pergunta que cabe a todos nós fazer. Porque uma vez que a gente responda isso para nós mesmos, é para onde nós vamos caminhar. Isso é natural. Esse é o norte da nossa vida. É que nem se tu pegar uma bússola, ela aponta para o norte. Né? Para onde está apontando, né, o nosso coração? É para lá que a gente vai ir. E a gente vai ir mesmo que a gente não se dê conta. Né? É que nem tu está num ônibus ali que a placa está escrito Uruguaiana. Para onde está indo o ônibus? Está indo para Uruguaiana. Mas e por que a gente sabe isso? Porque a gente conseguiu ler na placa do ônibus. A gente também simbolicamente deveria conseguir ler no nosso coração qual é a plaquinha que está no ônibus do coração. Porque é para lá que vai o ônibus, é para lá onde vai a nossa vida, a nossa jornada. Então, isso vai nortear a nossa existência. Uma outra mensagem também eu achei bem interessante. Tua mensagem não se constitui apenas do discurso ou do título de cerimônia com que te apresentas no plano convencional. É a essência de tuas próprias ações a exteriorizar-se de ti, alcançando os outros. Sem que percebas, quando te diriges aos companheiros para simples opiniões em torno de sucessos triviais do cotidiano, estás colocando o teu modo de ser no que dizes. Ao traçares ligeira frase, num bilhete aparentemente sem importância, derramas o conteúdo moral do teu coração naquilo que escreves. Articulando referência determinada, posto que breve, apontas o rumo de tuas inclinações. Em adquirindo isso ou aquilo, entremostras o próprio senso de escolha, elegendo distrações, patenteias por elas os interesses que te regem a vida íntima. Reflete na mensagem que expedes diariamente na direção da comunidade. As tuas ideias e comentários, atos e diretrizes vão de ti, ao encontro do próximo, à feição das sementes que são transportadas para longe das árvores que as produzem. Cultivemos amor e justiça, compreensão e bondade no campo do espírito. Guarda a certeza de que tudo que sintas e penses, fales e realizes é substância real de tua mensagem às criaturas, e é claramente pelo que fazes às criaturas que a lei de causa e efeito, na terra ou nos outros mundos, te responde, zelando por ti. Então, a todo momento, olha só, a gente está simbolicamente lançando uma semente. Então, se eu vivo irritado, eu estou plantando também irritação. Se eu, por exemplo, sou uma pessoa honesta e correta, eu também, eu estou dando exemplo de ser honesto e de ser correto. Né? Então, a todo momento, a gente está plantando coisas para nós mesmos, e também, muitas vezes, incentivando que outros façam também as suas plantações. Se a gente pensar, por exemplo, no papel de um pai e de uma mãe, imagina o pai com um copo de uísque, bebendo aquele copo de uísque, fazendo aquele... e aí fala para o filho, filho, é ruim beber. Será que vai colar? Será que vai dar certo? Porque a gente está, de novo, o que realmente nos move? Porque tu está dizendo uma coisa, né, que todo mundo percebe, mas a semente real é outra. Ou seja, a pessoa está implicitamente dizendo que beber é bom. Né? Então, a todo momento, a gente está fazendo isso. A gente está semeando nos corações, né, aquilo que nós próprios temos. O ato de rebeldia e dureza, antes de manifestar-se em maligna agitação, transforma o templo da alma em foco de lixo vibratório. A palavra precipitada e ferina, antes de ferir o ouvido alheio, entenebrece os processos mentais do seu autor, com a sombra da invigilância.
Então, o que o autor está querendo dizer? Que muito antes de eu querer, por exemplo, incomodar o Chico, né, eu já estou me perturbando. Vamos fazer de conta que esse salão aqui, né, que é a nossa casa mental. Esse quadrado aqui é a nossa casa mental. E a gente começa a ter um monte de pensamento ruim. Pensamentos tristes, pensamentos desagradáveis, coisas ruins, enfim, de qualquer tipo. E a gente pode fazer, como fala ali, em lixo vibratório. Tu imagina que cada coisa ruim que a gente começa a pensar, a gente coloca um carrinho de lixo. E coloca um carrinho, e coloca o segundo, e coloca o terceiro, e coloca o quarto, e coloca o quinto. Coloca 90, 200, 400 carrinhos de lixo. Qual é a altura de lixo que vai ficar? Quando vê, está atulhado até o teto. Se a gente está, né, do ponto de vista físico, com o lixo até o teto aqui dentro, como é que vai ficar o clima aqui dentro? Qual é que vai ser a atmosfera? O que vai ter aqui dentro? Vai ter um cheiro horrível? Provavelmente, se não tiver no primeiro momento, logo na sequência vai ter barata, vai ter rato. O clima, né, a atmosfera vai propiciar o quê? Doenças, né? E a gente está alimentando isso dentro da gente. E aí daqui a pouco eu fico feliz que eu encho um carrinho de lixo e vou lá e atiro lá, digamos lá, ali é o pátio do Chico, eu vou lá e atiro para ele, ok. Daqui a pouco até eu desequilibro o meu irmão. Só que olha só, antes de desequilibrar o meu irmão, tocando simbolicamente esse carrinho de lixo no outro, olha quanto lixo eu já tenho dentro de mim. E as consequências que eu tenho. Então, o autor espiritual ele é muito sábio, né? Ele fala em lixo vibratório. Então, da mesma maneira, porque olha só, as coisas que existem no plano espiritual, elas existem no mundo físico, né? Então, se existe lixo físico, também existe lixo vibratório. E isso é o que é mental, né? Da mesma maneira que se a gente chegasse aqui e visse lixo atulhado até o teto, todo mundo ia ficar assustado, meu Deus, vamos limpar isso aqui. Não tem como aceitar que isso esteja desse jeito. Só que a nossa casa mental muitas vezes está 10 vezes mais suja. E a gente não se preocupa em fazer essa higienização. A queixa, embora aparentemente justa, antes de parasitar o equilíbrio do próximo, vicia as intenções mais íntimas do seu portador. Então, mesmo processo. Antes de aquilo alcançar, algo ruim alcançar o destino, aquilo já está em ti. E estando em ti, já tem consequências. A repetição deliberada de um erro, antes de dilapidar a reputação do delinquente, intoxica-lhe a vontade e solapa-lhe a segurança. Então, tu vai repetindo pequenos erros. E aí tu está ali, intoxicando a vontade e solapando a segurança. Então, as coisas, da mesma maneira que eu não encho isso aqui de lixo em um segundo, eu tenho que botar vários carrinhos. Conforme nós vamos agindo e pensando, a gente vai dificultando a nossa condição. Segue o autor. A grande ação delituosa, antes de realizar-se para o conhecimento de todos, é precedida por pequenas ações infelizes, oculta nos propósitos exclusos daquele que a perpetra. Então é aquilo. Antes da sala estar amontoada de lixo, botei um carrinho, botei o segundo, botei o terceiro, quando vê está atulhado. O autor está dizendo. Antes de ter um grande mal, tu vai acumulando pequenos males. E aí quando vê tu está perturbado e executa mesmo. Então, antes de agirmos, mentalizamos a ação. Começa no mental. Antes de atuarmos na vida exterior, atuamos em nossa vida profunda. Antes de sermos bons ou maus para todos, somos bons ou maus para nós mesmos. Então, com esse exemplo que eu passei, é justamente isso. Antes de tu conseguir sujar o terreno do vizinho, tu já está sujo, simbolicamente. A tua sala já está suja, o teu pátio já está sujo. Só que se eu quero pegar e ir lá e sujar o pátio do Chico, antes disso acontecer, eu estou mentalizando e já estou projetando a ação. E isso vai fazendo o quê? E isso traz o quê? Conexão com o quê? Com o tesouro. Né? O que é importante para mim? Por que eu faço o que eu faço? Né? E aí vem de novo aquele exercício de reflexão. Estenda a mão amiga às tarefas do bem anônimo.
Pois quem viaja na terra dá e recebe invariavelmente os dons da alegria ou os tóxicos da tristeza que semeia por onde passa, na peregrinação para a vida eterna. Então é a lei de causa e efeito, né? Porque se eu estou sujando ali o pátio do outro, o outro pode ficar ressentido, bom, agora eu vou sujar o pátio dele. Como é que é o nome disso? Vingança, né? Mas aí, o que o Espiritismo diz? Perdoa o teu irmão. Em vez de tu ir lá e atirar um carrinho de lixo no pátio dele, bom, ele atirou no meu, eu vou limpar, vou deixar por isso mesmo, vou ficar com o meu pátio limpo, que eu vou perdoar ele, e vou seguir meu caminho, né? Em verdade, tudo aquilo que fizerdes ao menor dos pequeninos, é a mim que o fizestes. Então, de novo, tu vai criando um clima psíquico favorável para ti mesmo, porque conforme tu vai fazendo bem, né, olha só, porque se eu, ao invés de colocar lixo nessa sala, eu começar a borrifar perfume, colocar flores com um cheiro agradável, né? Então, ao invés de eu tirar o lixo, eu colocar flores no terreno do Chico, como é que vai ficar? O terreno dele, florido, bonito, agradável, né? E Jesus fala que, inclusive, quando tu está fazendo para aqueles que mais necessitam no mundo, né, simbolicamente os pequeninos, é como se estivesse fazendo para o Cristo. E aí tu vai receber as consequências disso, né? Em verdade, devemos a Deus tudo o que temos, mas possuímos o que damos. Ou seja, o corpo não é meu, o cargo, nada do que eu tenho é meu, exceto a gente possui o que a gente dá. Então, novamente, se eu estou entregando para o outro lixo, o que eu tenho dentro de mim é lixo. Se eu estou entregando flores, perfumes, enfim, etc, etc, é isso que eu tenho. Por isso que é tão importante a questão do autoconhecimento, para a gente entender a nossa atmosfera psíquica. Porque é isso que vai determinar, depois do desencarne, todos vamos desencarnar, é isso que vai determinar como é que vai ser a nossa jornada espiritual, né? Porque muitas vezes a gente consegue enganar a lei humana, vivendo 30, 40, 50, 70 anos, muito bem, obrigado. Mas só que aquilo ali é justo, é honesto, é correto, aquilo que eu estou vivendo? Tudo que eu tenho foi adquirido de forma íntegra? Se não o foi, né? De novo, ó, a gente possui o que a gente dá. Então, se eu sou honesto, eu posso ser pobre, extremamente pobre, mas eu sendo honesto, o que eu tenho? Eu tenho honestidade. Ah, eu sou multimilionário, né? Tenho casas, eu tenho mansões, etc, etc. Mas o que eu entrego para os outros? Não entrego nada. E essa fortuna foi construída na base da corrupção. O que eu tenho dentro de mim? Corrupção. Porque foi a corrupção que proporcionou a riqueza. Então, a gente possui o que a gente dá. Referimos-nos frequentemente à lei de causa e efeito. Sabemos que ela funciona em termos de exatidão. Utilizamos-la quase sempre tão só para justificar sofrimentos, esquecendo-lhe a possibilidade de estabelecer alegrias. Que é o que a gente está comentando aqui, ó. A gente pode semear uma coisa boa, a gente pode semear uma coisa ruim. Daí, até por inteligência, né? Se a gente não quer ser bondoso, mas a gente quer ser inteligente, que a gente, né, faça coisas boas, né? Para a gente colher coisas boas. Então, o que nós possuímos, né? O que de fato a gente está dando ao mundo? Porque, por exemplo, uma pessoa comete um erro e eu sou compreensivo. Então, o que eu estou dando para o meu irmão? Compreensão. Se a pessoa está desorientada e eu oriento ela com maneira justa, correta, honesta, etc, etc, eu estou dando boas orientações. Então, tudo isso que eu estou dando para a pessoa, eu tenho. Agora, ao passo, se eu sou traficante, né? Pegando um exemplo mais extremo, o que eu estou dando para o outro? Destruição. Eu estou entregando para ele tudo que é tipo de desvio. Então, o que eu estou dando ao mundo? Eu estou dando caminhos de perdição. Eu estou entregando alienação. Eu estou entregando coisas horríveis. O que vai acontecer no plano espiritual? Está ali, ó. A gente só possui o que a gente dá. Então, por isso, né, essas perguntas, elas são, enfim, é um exercício de filosofia própria, né? Se a gente não responde isso, não é para os outros, é para nós mesmos, o que vai acontecer no plano espiritual? Isso vai ficar gritante na nossa cara. Se a gente não enxergar agora, no plano espiritual nós vamos enxergar de forma muito transparente isso, né? Agora indo para o outro livro, né, o Pensamento e Vida.
Ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente. O que isso quer dizer? A gente evolui aos poucos. Ah, mas Thiago, eu quero escrever um livro em russo. Ah, legal. Tu aprendeu o idioma? Não. É uma coisa óbvia, né? Como é que tu escreveu um idioma que tu não conhece? Então a gente não consegue ultrapassar o recurso. O que é um recurso? O recurso é algo que a gente tem, né? Então, para a gente poder alcançar algo, a gente tem que amealhar recursos, né? Por isso que lá no começo, quando a gente estava começando o nosso estudo aqui coletivo, por isso que Emmanuel fala tão fortemente em estudar. Porque é o estudo que vai te dar o quê? Vai criar recursos dentro de ti. A gente tem uma capacidade de assimilação, né? Ou seja, eu não vou fazer numa encarnação o trabalho de 50 encarnações. Não adianta, não existe isso. Numa encarnação, se tu aproveitá-lo ao máximo, né? Eles vão chamar o que na espiritualidade se diz como completista. Ou seja, tu te propôs a fazer, sei, 5 coisas, 7 coisas, 10 coisas, e tu completou as 10. Mas se a tua capacidade de fazer 10, tu não vai conseguir fazer 70, 80, 90. Porque a gente tem muitas dificuldades morais a vencer, a gente tem dificuldades intelectuais a vencer, e a gente tem uma capacidade de assimilação. Então a gente pode ficar tranquilo que por mais que a gente se dedique, as coisas vão caminhar numa certa velocidade. E a gente não consegue ultrapassar os recursos que a gente dispõe. Nesse intercâmbio espiritual, há uma troca incessante de imagens, seja enviando ou recebendo. E a gente respira neste mundo mental. Então, tem um exemplo eu sugiro assim, quem não leu o livro, quem não viu os filmes do Nosso Lar, é muito bom, é muito interessante. O André Luiz, em determinado momento, né, estava lá passeando pela colônia, pelo Nosso Lar, e daqui a pouco, né, ele olhando aquilo, mas que lugar bonito, que paz, assim, será que as coisas sempre foram assim e eu que não percebia, ou será que aqui de fato é melhor? Ele estava numa dúvida, né, ele começou a falar com o mentor, né, e aí o mentor falou, não, de fato, aqui é um lugar melhor mesmo. Tá, mas e por que isso é assim? Aí, ele explicou, aqui na nossa colônia nós temos um pacto. Né? Que pacto é esse? Todos nós devemos apenas falar do bem, pensar o bem, e não querer, por exemplo, pensar mal do outro, falar mal do outro. E por quê? Porque isso cria uma atmosfera. Você se lembra do exemplo né? Porque tu imagina, se eu sozinho, né, se eu pegar essa sala e começar a tocar lixo, eu torno isso aqui inabitável. Tu imagina se a gente colocar esse nível de uma cidade, um estado, uma nação, todo mundo colocando lixo ao mesmo tempo. Como é que isso vai ficar depois? Vai ficar insuportável. E no nosso lar, qual era o pacto? Pessoal, né, a grosso modo, não criemos lixo vibratório. Vamos pensar no bem, vamos agir no bem. E aí o que acontece? Da mesma maneira que aqui a sala está limpa e está agradável, o nosso lar era a mesma coisa. Não era uma coisa mágica, na verdade era só consequência do quê? De um propósito. Não acumulemos lixo vibratório. Continuando, quem ajuda é ajudado. Quem cobiça atrai cobiçadores. Né? É o golpe do bilhete premiado. Então, por exemplo, né? É a lei de causa e efeito. Semelhante atrai semelhante. Né? Por que o golpe do bilhete premiado funciona? Porque vem uma pessoa se passando como, né, uma pessoa do interior, né, pouca capacidade de discernimento. Olha só, estou com um bilhete aqui, diz que eu ganhei 50 milhões na loteria, mas eu não sei, eu acho que eu não consigo resgatar. Mas eu acho que até já passou o prazo. E daí, claro, o outro pensando, olha só, o cara está com um bilhete, imagina, de 50 milhões. Eu fiquei rico, é só passar a perna nele. E aí, por que funciona? Porque o cara é o golpista, mas tu também quer dar um golpe no golpista. Então, tá vendo que semelhante atrai semelhante? E aí a pessoa diz, mas se tu me desse, tu me desse 5, 10 mil, não, eu te dou agora, tá aqui, ó. Vai lá no banco, saca 5 mil daqui, ó. Não, vai com Deus, meu irmão, pega o bilhete, vai lá, não tem dinheiro nenhum. Ele tomou um golpe. Por que isso aconteceu? Porque no fundo do nosso coração, o que nos movia? O desejo de enriquecer à custa dos outros. Sem ser por mérito, sem ser por trabalho.
E qual é que era o intuito do coração do golpista? Enriquecer desonestamente, sem mérito, sem trabalho. Juntou os dois, saiu o negócio. Né? Então a vida é assim. Quando a gente desencarnar, o que vai acontecer no plano espiritual? Com quem que nós vamos ficar? Com aqueles que pensam, aqueles que sentem igual a gente. Isso pode ser bom ou ruim? Depende. Se eu sou o golpista, não vai ser legal, vou estar rodeado de golpistas, um querendo dar rasteiro no outro. Agora, se eu tento, apesar das limitações que todos nós temos, eu tento ser correto, eu tento ser honesto, etc, etc, são pessoas assim que também vão me rodear. Porque aqui na Terra é, entre aspas, uma confusão. Porque tem o Chico Xavier e tem o Tiago. Tem a Maria Teresa de Calcutá e tem, enfim, tem os extremos. E está todo mundo convivendo junto, na mesma família, em todos os lugares. Só que no plano espiritual não é assim. É estrito, semelhante até semelhante. Da mesma maneira, nós estamos todos aqui na casa espírita. A gente poderia estar, por exemplo, fazendo qualquer outra coisa. Então, durante a vida, naturalmente, nas circunstâncias que a gente escolhe, a gente acaba indo pela lei de afinidade. Mas, por exemplo, quando eu ir trabalhar amanhã, eu vou ter pessoas que pensam de forma contrária que eu penso. Daqui a pouco, eu acho que é legal ser desonesto, para ganhar dinheiro rápido. Vai ter um outro que pensa, não, mas eu acho que é melhor ser pobre e ser honesto. As visões do mundo são totalmente antagônicas. Né? Tem pessoas que vão achar, não, mas eu tenho um filho agora, eu tenho 20 anos, é ruim, né? Eu sou mulher, tenho 20 anos, vai estragar meu corpo, eu vou abortar. E vai ter uma mãe paupérrima, que já tem 3 filhos e engravidou do quarto, vai ter aquele filho. Por quê? Porque ela pensa que, enfim, ela tem compromisso com aquela vida, que ela não pode simplesmente, por causa de uma dificuldade, matar o próprio filho, matar uma criança. Né? E tem propósito, né? Se Deus colocou aquele filho para reencarnar naquele lar, é porque tem propósito. E aí, o que vai acontecer? Conforme a gente pensa, a gente age, aquilo que nos move, é isso que vai determinar no plano espiritual para onde nós vamos. Né? Então, tem várias formas também de reajustes, né? Enfim, tem muitos e muitos assuntos. Mas eu estou olhando aqui o relógio e ele já está nos pressionando. Mas o pensamento é uma força criativa que se exterioriza do indivíduo e ela é mensurável. Ou seja, o pensamento ele tem direção, ele tem propósito, ele tem alcance, ele tem cheiro, ele tem cor, ele tem brilho, né? Que é aquilo que a gente estava comentando. Por quê que no nosso lar era tranquilo? Porque todo mundo estava pensando no bem. Inclusive eles falam que quando a pessoa, por exemplo, tem o hábito de falar mal dos outros, né? O clima psíquico da pessoa fica nauseabundo, ou seja, cheira mal. O cheiro é podre, é fétido. Enquanto a gente está encarnado, a gente não percebe isso. Mas o plano espiritual é que nem nós, a gente está enxergando esse quadro, está enxergando, enfim, enxerga tudo. No plano espiritual a gente enxerga também esses outros aspectos. Né? Então, o que a gente está projetando no mundo? Né? A boca fala do que está cheio o coração. Então, novamente, sempre o exercício de autorreflexão. O que está no nosso coração? Só o próprio indivíduo consegue saber. Pelo fruto, né, se conhece a árvore, ou seja, aquilo que a gente está entregando ao mundo. E a gente começa, né, a gente vê tanto o Emmanuel, né, e, enfim, são muito incisivos, né, enfim. Mas qual é o segredo, né, para sair do enrosco para educação e trabalho? Não tem mágica, não tem, muitas vezes na internet, os coaches, não sei mais o que, não, mas eu tenho um atalho aqui, ó, tu tá aqui, tu vai sair lá na frente, é só fazer esse atalho, pagar meu curso aqui, não tem atalho, pessoal. Educação e trabalho. E a outra frase, ninguém supera os recursos da própria mente, ou seja, as coisas se constroem paulatinamente, a evolução não dá saltos. Mas antes disso ser algo desesperador, na verdade é algo confortante, porque todos nós estamos em uma jornada, e a gente tem amparo só, entre aspas, de Jesus, de Deus. A gente tem todo o amparo espiritual para isso. Mas o mais importante que a gente pode nos dar como presente é justamente isso. A gente fazer uma autoanálise sincera, caridosa, rigorosa, e a partir desse momento, seguir a nossa jornada e caminharmos ao bem. Muito obrigado pela atenção de todos e que assim seja.